Graça e paz, amados. Bom dia. Que a paz de Deus possa reinar no seu coração nessa manhã. Que o Espírito do Senhor possa vir de uma maneira sobrenatural nessa Páscoa em que o nosso Senhor nos recolheu em casa. Que o nosso Senhor recolheu toda a sua igreja para referenciar e voltar lá atrás, na primeira Páscoa, quando também os filhos de Deus tiveram que ficar nas suas casas, quando o anjo da morte iria passar e o povo de Israel seria livre do cativeiro, já apontando e tipificando para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus. Nesse final de semana, o mundo inteiro, nós comemoramos a libertação do povo que crê no nome do Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa. Isaías 53, quero ler essa profecia. Naquela época, Deus já se revelava a Isaías e apontava para o Messias, o ungido, o Deus conosco, o Emanuel. E ele escrevendo em Isaías 53, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos tirar esse momento de Páscoa, de manhã, em que já se comemora a ressurreição, para que a gente possa estar nesse momento, amado, confessando os nossos pecados. Foi por causa dele que ele foi transpassado. Foi por causa dele que ele decidiu vir ao mundo e morrer naquela cruz por nós. Foi por todos os nossos erros. Que nessa manhã você tire um momento aí agora para orar a esse Deus que não precisava, mas escolheu vir antes da fundação do mundo, conforme diz a palavra do Senhor, para morrer por mim, por você, para pagar um alto preço de sangue, morrer naquela cruz. Vamos orar ao Senhor, vamos ter esse momento de confissão de pecados. Feche seus olhos aí na sua casa, ore com sua família, peça a Deus que te perdoe, que reconcilie, que essa manhã seja uma manhã de reconciliação dos familiares, da sua vida com Deus, da sua vida com o próximo. Em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, humilhados e reconhecendo que nada somos. Suplicamos a Ti nessa manhã, Pai, ser propício a nós, pecadores. Ser propício a nós, pecadores. Ser propício a nós, Pai, pecadores. Perdoa os nossos pecados. Restaura as famílias que estavam se perdendo nessa loucura desse mundo. Restaura relacionamentos dentro dos lares. Restaura, ó Pai. O Senhor disse que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Nada mais propício que este momento em que estamos dentro de casa. Converta o coração dos filhos. E os filhos que estão longe dos pais neste momento, meu Deus, toca no coração. Os pais que estão longe dos filhos, toca no coração.
Traz de volta, Senhor, no nome de Jesus. Nessa manhã de paz, em que nós comemoramos a ressurreição do Teu Filho Jesus, que haja ressurreição nos lares, que relacionamentos que há muito tempo estavam mortos, que o Senhor traga de volta nessa manhã, no poderoso nome de Jesus Cristo. Perdoe-nos, ó Pai, por tanto tempo perdido, por tanto tempo que gastamos nesse mundo, e que nos esquecemos de relacionar com o Senhor. Traz a tua igreja de volta para ti, ó Pai. Compra a profecia registrado na tua palavra, nesse livro de Isaías, que nos últimos dias o Senhor transformaria a tua casa numa casa de oração, que o Senhor levaria o teu povo para os montes, e que as nações conheceriam o teu povo como um povo que fala contigo, que tem intimidade com o Senhor. Restaura a nossa intimidade. Traz de volta, ó Pai, os nossos ouvidos do coração. Traz de volta, ó Pai. Traz de volta, Senhor, a sensibilidade da nossa alma de ouvir a tua voz, e fala no nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, amados. Porque
Viver sempre em comunhão.
palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença, Pai, para poder adorar e cultuar Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder Te exaltar e glorificar, dizer que só o Senhor é nosso Deus. Nós Te adoramos, Te louvamos, porque o Senhor é o único digno de toda honra e toda glória, Senhor. Fala conosco, Pai, através da palavra. Fala conosco, Pai, usa o Teu pastor, que ele possa trazer a palavra vinda do Senhor aos nossos corações, Pai. Esses tempos que estamos sedentos por Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar preenchendo o nosso coração e nos inundando, Senhor. Nós Te louvamos, entregamos esse louvor, que é para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus em que oramos. Amém, Senhor. Amém, amado. Abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quando você abre sua Bíblia, queremos lembrar algumas coisas. Hoje à noite, nós reunimos o conselho ontem, reunião online, e depois a gente discutir sobre esse momento ímpar, especial e tão delicado que nós estamos passando. Nós decidimos como conselho em que hoje nós faremos a ceia do Senhor. Então, você que está nos ouvindo aí nessa manhã, aqueles que já estão no grupo, nós já disparamos nos grupos da igreja. Você, aquele que está saindo para fazer as compras de casa, que possa preparar nessa manhã. Você comprou o suco de uva, o pão, para que hoje à noite a gente possa participar juntos, mesmo que distantes, mas vivos, presentes, cada um no seu lar, nós aqui a equipe na frente, e no momento que nós fizermos a ceia do Senhor neste lugar, que você possa estar fazendo a ceia do Senhor na sua casa, no nome de Jesus. A todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, que confessaram o nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nós cremos. A melhor ceia não é aquela que é feita num templo, mas aquela em que o nosso Senhor Jesus bate na porta e a pessoa escuta. Apocalipse 3:20 cita uma ceia, a ceia de uma só pessoa, quando o nosso Senhor Jesus deixa claro lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então é para quem ouve a voz, aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e abre, e abrir a porta. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É nessa fé que nós vamos celebrar hoje à noite a ceia do Senhor, crendo que você ouviu e que vai abrir a porta, e que Ele estará presente no seu lar, no nome de Jesus, presente na vida da igreja, aonde a igreja está reunida, aonde essa palavra chegar. Então se prepare para hoje à noite. Segunda coisa, você precisa se lembrar que a igreja precisa de você. Quando nós confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós professamos a nossa fé na igreja, temos a nossa pública profissão de fé,
nós prometemos diante dos homens e diante de Deus que nós íamos honrar ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus moralmente. Então nós precisamos lembrar que aonde nós estivermos, em casa ou na rua, nós precisamos dar um bom testemunho, moralmente, mas espiritualmente. Nós precisamos sustentar a liderança da igreja, sustentar uns aos outros em oração, em jejum, em palavra ministrada no coração uns para os outros. Não ficar só esperando o culto online. Culto, como diz Romanos 12, versículo 1 e 2 e seguintes, é a nossa vida. Nós estamos em culto em todo momento. A gente para nesses momentos para adoração ao nosso Deus, para ouvir um redirecionamento, mas não podemos viver de cultos de finais de semana. Nós temos que viver no Senhor e é todo dia. Então nós entendemos isso. Mas nós precisamos sustentar a igreja também financeiramente. Nesse momento de crise é muito ruim a gente falar sobre isso, mas me traz paz no coração, sabendo que quando o Senhor instituiu as leis, inclusive sobre os dízimos e ofertas, era um momento de libertação, de saída do Egito. Era um momento em que também o povo estava em crise, estava recomeçando, reconstruindo. E Deus colocou esse quesito, não para sugar de ninguém, mas para provar o nosso coração, aonde está o nosso coração de verdade. Quando nós dizimamos, amados, o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade, não é o nosso dinheiro. Ageu capítulo 2, versículo 8, 9, ele fala: a mim pertence o ouro e a prata, diz o Senhor. Deus nunca precisou de nós. Ele está provando isso para toda a humanidade agora. Não existe, nesses dias, não existe milionário que não precise do mesmo socorro que o pobre e que a pessoa que é morador de rua está precisando. Mesmo sendo milionário e tendo muito recurso ainda guardado, a mesma UTI que nós vamos precisar, se a gente pegar esse vírus, o milionário também vai precisar. E se chegar num ponto de que todas as UTIs estiverem fechadas, nem com todo o dinheiro do mundo, essa pessoa que tem muito dinheiro, agora vai conseguir comprar um leito no hospital. Deus igualou todos nós, para mostrar a nós que Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa de nós para sustentar a humanidade. Nós estamos em casa e as árvores continuam florescendo, as flores, os pássaros continuam cantando. Deus e nem o mundo precisa de nós para sobreviver. Só nós que precisamos desse Deus. Então, muito obrigado a todos que têm entendido essa mensagem. Mesmo a gente sem falar muito aqui, repetir, eu não gosto de ficar falando, porque eu entendo o seguinte: momento de paz ou momento de crise? O que o momento de crise nos revela? Quem verdadeiramente é fiel a Cristo Jesus, quem não é, vai continuar não sendo, e os que estão mais ou menos, agora vai escolher, ou Deus vai tocar no coração, e Ele vai pular para os fiéis, ou Ele vai continuar sendo mais ou menos. Porque quem convence do pecado não sou eu, não são os presbíteros, não é a igreja. Você está em casa, você pode fazer o que você quiser. Quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo do Senhor. Quem traz a gente para a fidelidade a Deus é o Espírito Santo do Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa e que possa falar ao seu coração. E eu quero agradecer desde já às muitas pessoas que têm vindo à igreja, que têm transferido online os seus dízimos e as suas ofertas. E eu quero também fazer um apelo aqui como igreja. E esse é o momento que nós vamos precisar, e que agora nós vamos ver se realmente nós somos como igreja de Atos dos Apóstolos. Muitos vão passar por necessidade, inclusive os da fé, inclusive os de casa. E é agora que nós vamos precisar saber dividir o que é nosso com aqueles que estão mais necessitados. Então a junta diaconal já está disponível. Vocês podem ligar para os diáconos ou para a secretaria entra em contato com eles,
para a gente poder saber quem está passando por necessidade e poder socorrer, e para a gente poder saber quem é aquele que pode dividir o pouco que ele tem com o irmão. E a gente sabe que é quando a gente parte os 5 pães e os 2 peixes que o milagre acontece. Antes ele não acontece. E é agora que nós vamos experimentar o que Deus sempre deixou escrito na sua palavra, pregou para nós, e que o justo viverá por fé e não pelo que vê. Então que Deus possa nos sustentar nesse momento, que Deus possa nos acordar como igreja, e que nós como igreja possamos testemunhar os milagres do Senhor nessa cidade, ou na cidade onde você está, escutando essa palavra. Procure o seu pastor, semeie, não só o seu dízimo, sua oferta, mas semeie cestas básicas, ou um pouco dessa cesta. Vamos repartir com aqueles que estão precisando nesse momento, no nome de Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 24. A partir do primeiro versículo. Lucas 24, a palavra do Senhor diz assim: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor e baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam uma como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-os, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pai, no nome de Jesus, clamamos ao Senhor mais uma vez. Sopra com teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Traz à nossa memória o que nos pode dar esperança. Redireciona o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo na humanidade. Qual é o propósito da tua igreja nesses últimos dias? Desperta-nos, levanta-nos, que possamos esperar até que do alto o Senhor revista a tua igreja mais uma vez com o teu poder. Fala ao nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, essa manhã é o domingo da ressurreição, em que nós comemoramos a morte do nosso Senhor, mas a ressurreição dos mortos. É exatamente esse momento em que é narrado em Lucas capítulo 24, quando os discípulos percebem que o Senhor não está sepultado mais naquele lugar. As primeiras que encontraram o túmulo vazio foram aquelas mulheres narradas aqui nas Escrituras. E o que eu queria nessa manhã trazer para o seu coração, e assim como o cordeiro, como ovelha muda, não falaria, mas morreria, levando sobre si o pecado, o castigo que nos trazia a paz, estava sobre ele. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O nosso Senhor Jesus ressuscitou para nos dar uma vida diferente, para nos dar uma vida de uma nova postura,
para não só levar os nossos pecados, mas a nossa conduta pecaminosa. Uma vez que nós cremos no nosso Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que eis que se faz tudo novo na nossa vida. A partir desse momento que o Senhor paga pelos nossos pecados, e nós, como servos do Senhor, cremos nessa palavra, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter uma nova conduta. Ele não só levou os nossos pecados, mas Ele nos deu uma conduta diferente, uma conduta da qual o Espírito Santo de Deus vai nos levar a uma nova vida. Você pode achar essa conduta aí registrada em Romanos capítulo 8. Você deveria ler pelo menos umas 10 vezes hoje, que é a obra do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Aqueles que confessam, que declaram, que comemoram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje, é aquele que deveria ler Romanos 8 e ter uma postura diferente, amados. Porque eu tenho percebido na igreja do Senhor Jesus que quantos anos nós comemoramos a Páscoa, quantos anos a gente fica celebrando sexta-feira da paixão, sábado do silêncio, domingo da ressurreição, entra ano e sai ano, a gente comemora isso, chora, canta hinos de ressurreição, canta, reúne a família, faz a ceia do Senhor, mas a conduta de vida continua a mesma coisa. Nós fazemos o que todo mundo faz lá fora, nós enganamos igual todo mundo engana lá fora, nós não perdoamos como todo mundo não perdoa lá fora. Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para levantar uma turma que diz que conhece e que crê nele, mas que tem uma conduta como uma pessoa mundana, uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não confessa Jesus Cristo, faz e ele continua nessa vida. Domingo de ressurreição é para nos lembrar que nós temos um novo nascimento. Novo nascimento é muito mais do que confessar que Jesus Cristo é Senhor e que Ele ressuscitou. Um novo nascimento é uma nova conduta de vida, aonde nós, segundo o apóstolo Paulo deixou registrado na carta dele à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, fala que se nós cremos em Cristo Jesus, nós temos que andar nele, e andar nele fazendo morrer a nossa natureza terrena, Colossenses 3, 5, fazendo morrer ela todos os dias. E lá ele fala para a gente fazer morrer a prostituição, a avareza, que é a idolatria. E a palavra avareza não é só você acumular mais do que você precisa. É você acumular coisas que você não tem necessidade. É transformar os desejos da nossa alma em necessidade. E a gente depois percebe que aquilo não era tão necessário assim. Prova disso que nós estamos em casa e nós estamos vivos. Já estamos aí na quarentena, ninguém morreu, glória a Deus. Mas tem um monte de coisa que está guardado aí, que a gente achava que a gente precisava, e nós estamos observando nessa quarentena, que se a gente não tivesse aquelas coisas, nós íamos continuar sobrevivendo do mesmo jeito. Aquilo que está sobrando que a gente não precisa, amados, isso é a avareza do nosso coração. Nós adquirimos mais do que a gente precisava. Isso é uma conduta humana, uma conduta mundana, uma conduta em que todo mundo faz, em que a mídia põe na televisão e nós seguimos. O nosso Senhor ressuscitou para nos libertar disso, para a gente viver uma vida comum com os irmãos, para a gente viver uma conduta de dar. O nosso Senhor Jesus diz que é melhor dar do que receber. Uma conduta de doação, de generosidade, de partir o pão e de não acumular mais do que é o necessário. Isso é ressurreição. Quando nós professamos a nossa fé, quando a gente diz para todo mundo que a gente crê nessa ressurreição, nesse domingo de ressurreição, a gente precisa aprender que a gente crê numa mudança de conduta. Paulo fala para a gente fazer morrer a nossa natureza terrena todos os dias. Isso é renascimento. Isso é uma nova ressurreição. Fazer morrer a nossa linguagem obscena do vosso falar. Está lá em Colossenses capítulo 3. A mentira,
Fala, não mintais mais uns aos outros. Isso é Páscoa, irmão. Isso é renascimento, isso é ressurreição. Se a gente crê na ressurreição e nós cremos que vamos ressurgir junto com Ele, o Espírito do Senhor já habita em nós e nos dá um novo nascimento, é uma nova criatura a partir da ressurreição de Cristo Jesus que nós professamos que cremos. Que nessa Páscoa a gente possa nascer como o Senhor Jesus de novo. A gente possa ressurgir como um novo cristão, de fato e de verdade, na nossa cidade. Uma nova conduta, de matar o velho homem, de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo fala, ora, como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, assim andai nele. Do mesmo jeito que você diz que recebeu essa convicção, que você tenha vida nele, anda nele. Isso é Colossenses 2, versículos 6 e 7. Porque foi para isso que vocês foram chamados. Andando nele, radicados, edificados e confirmados pela fé. Uma conduta diferente. Ele ressuscitou, amados, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Nós precisamos mudar de conduta nessa Páscoa. Quando a igreja do Senhor Jesus voltar, que não seja só mais alguns cultos, que possa ser o culto de vida, de todos os dias, e que nos domingos e quartas-feiras, aqui nesse lugar, possa ser apenas a celebração daquilo que nós já vivemos durante a semana no Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus. Nós vamos voltar diferente. Nós não podemos ser os mesmos, amado. Depois de toda essa pandemia, de toda essa coisa que Deus assim mudou, estremeceu as nações. Todos reconhecem no mundo inteiro, inclusive aqueles que não professavam a fé em Cristo Jesus, indo para frente, vamos clamar a esse Deus. Todos estão confessando que Deus parou as nações. Para quê? Qual o motivo maior do que um vírus e do que milhares de mortes? Para que haja vida, para que haja conserto, para que haja realinhamento com um Cristo ressurreto. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa fé e é isso que a gente prega a vida inteira. Mas quando vem uma pandemia, há um pânico, um desespero entre os cristãos. De quê, amados? Se Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, inclusive aquela que possivelmente vai nos levar para Ele, porque a morte não vai nos vencer. Ele já venceu a morte, nós também venceremos. A palavra do Senhor diz que aqueles que morrem no Senhor, eles dormem, eles não morrem, eles apenas dormem e despertarão no último dia. Amém? Despertarão para Cristo Jesus, uma nova vida, para que o pânico no nosso coração, se nós dizemos que cremos nesse Deus que ressuscitou. A ressurreição nos revela isso. Nos revela que não precisamos mais ter medo. O final da nossa história já foi pago. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E a vida em abundância aí, toda vez quando alguém cita ou algum pregador fala que Deus nos deu vida e vida em abundância, no nosso coração, na nossa mente, talvez seja só eu que sou o pecador aqui nessa manhã, mas a gente só pensa nas coisas terrenas, na alguma enfermidade que eu possa ser curado milagrosamente, um anjo da morte não passar na minha casa, ou eu poder adquirir um carro melhor, ou uma casa, ou um lote que eu ainda não tenho. Só pensa abundante aqui. E mais uma vez eu quero te lembrar que a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo Jesus, se a gente crê nele, somente com as coisas daqui dessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É pior para aqueles que dizem que creem em Cristo Jesus, se ele só espera nas coisas daqui dessa terra, do que para os que não creem. A palavra de Deus não nos esconde, ela deixa registrado.
Amado, que nessa manhã você possa ser liberto, em nome de Jesus, desses temores que o mundo nos assedia, que entra na nossa mente e nos perturba. Preste atenção, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, aleluia. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. É promessa de um Deus que não pode mentir. É promessa de um Deus que profetizou milhares de anos atrás, lá em Isaías, que viria para morrer e pagar os nossos pecados, e veio, e que ressuscitaria, e ressuscitou. E Ele disse que Ele vai voltar. O Deus que prometeu que viria, que nasceria como um homem, nasceu. Que prometeu que morreria naquela cruz, morreu. Que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, ressuscitou. Aleluia. Ele vai voltar. E é isso que me preocupa. Porque aquele que crê na ressurreição, ele precisa não só reconhecer que o pecado dele foi pago, que a conduta precisa ser diferente, mas ele precisa reconhecer que há um caminho a ser trilhado. Porque o nosso Senhor ressuscitou e falou com os discípulos: voltai para Jerusalém. Olha aí no mesmo capítulo 24, quando eles estão reunidos. Presta atenção. Versículo 36, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas do vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes alguma coisa que comer? E então apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que vos falei, ainda estando convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele não só ressuscitou, e é isso que nós comemoramos nessa manhã, mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou para que o seu povo tivesse vida e vida em abundância. Uma vida que prega arrependimento a todas as nações. A mensagem da igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias não deve ser de pavor, mas de arrependimento. Não deve ser de pavor, mas de uma paz que excede a todo entendimento. Não deve ser de pavor e de angústia do que vai acontecer, porque para aqueles que creem no Senhor Jesus, tudo já está resolvido, tudo já está consumado, já está pago. A nossa história já está escrita, o final dela, por aquele que é o princípio e o fim, por aquele que é o alfa e o ômega. Ele não perdeu nada das nossas vidas, amados, nada. Mas Ele nos deixa claro nas Escrituras, para aqueles que creem na sua ressurreição, nós temos um caminho a trilhar.
E esse caminho não é o que eu acho. Agora eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, então Jesus não é o seu Senhor. Então Ele não ressuscitou para a sua vida. Infelizmente eu tenho que te falar isso nessa manhã. Se você crê que você pode fazer o que você quiser de sua vida, a sua vida cuida você, você está muito enganado. Porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus e confessam Ele como Salvador, antes de ser Salvador, Ele é Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor da nossa vida, nós temos um dono. E se nós temos um dono, nós temos regras desse dono para seguir. Nós não somos salvos pelas regras, mas porque nós somos salvos, nós obedecemos. Porque Ele se tornou nosso Senhor, então nós temos um caminho a trilhar. E o caminho básico que Ele deixou, o primeiro, antes de depois soprar sobre os apóstolos e deixar o Novo Testamento para nós. Aqui Ele começa dizendo o básico. O básico é voltar para Jerusalém. Voltar para o caminho de volta. Para o princípio, para o começo. Pregar arrependimento a todas as nações. E esperar em Jerusalém até que do alto nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser revestidos nada menos, nada mais do que do poder de Deus. Menos do que o poder de Deus é nada, amados. E eu tenho visto tantas pessoas querendo pregar um evangelho do qual ela não tem poder para pregar, porque ela não espera e não busca ser cheia e transbordante do Espírito para sair pelas ruas. Ela simplesmente quer sair e fazer. E o nosso Senhor Jesus naqueles dias falou com os discípulos. Eles já eram discípulos, eles já tinham andado 3 anos com o Senhor Jesus, eles já tinham a metodologia do Senhor Jesus. E ainda assim Jesus diz para eles: volta lá e espera em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Hoje nós nem estamos com o Senhor Jesus fisicamente, lemos alguns livros de teologia, damos uma profissão de fé aqui na frente e acho que já pode sair para pregar, e esquecemos que o Senhor Jesus deixou claro qual é a mensagem que tem que ser pregada, que é arrependimento. Arrependimento ali não é só reconhecer que está errado, é mudança de conduta, mudança de vida. Como que nós vamos pregar uma mudança de vida, amados, se nem nós mudamos ainda? Eu te pergunto nessa manhã de ressurreição, nosso Senhor Jesus já está até voltando, e a turma que diz crente dentro das igrejas do Senhor Jesus, como pode isso ficar brigando ao ponto de ter inimigo um com o outro, de não se perdoar um ao outro? Que evangelho é esse? Que ressurreição é essa? Que mudança é essa? Só para te livrar do inferno? A palavra do Senhor diz que Ele veio para mudar a nossa vida. E vocês vão ver isso e perceber isso, que depois de Atos dos Apóstolos, depois dos discípulos esperarem, depois da morte do Senhor, até o Pentecostes, orando e jejuando, todos os dias, insistentemente, até que o poder de Deus desceu sobre eles. Aí vocês vão ver, amados, dali para frente, ninguém mais foge da morte. Dali para frente, ninguém mais faz o que Pedro fazia direto, pular na frente e responder irresponsavelmente. E fala: não, eu vou até a morte. Não, Senhor, por que a gente não faz 3 tendas? Não tem mais isso. Porque eles agora estão saindo no poder do Espírito, do qual Jesus já tinha dado um exemplo antes, e eles ainda não tinham percebido. Porque na tentação, logo lá na tentação, quando Jesus foi batizado, e que o Espírito de Deus desceu sobre ele, se você observar em Lucas capítulo 4, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele vai para o deserto para ser tentado, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi tentado e resistiu, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que resiste, o que nos faz vencer as tentações, não é o dizer que nós temos Cristo Jesus, é o ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é que mortifica a nossa carne. É Ele que nos conduz a um caminho e que nos inclina às coisas do Espírito. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos guia à verdade. Isso tudo está em Romanos 8, do qual eu mandei você ler no começo do sermão.
É Ele que toma. E quando a expressão de guiar à verdade, que o Espírito de Deus é que nos guia. É o Espírito de Deus é que testifica que nós somos filhos de Deus no nosso coração. É Ele. Não é uma frase de dizer, eu creio, eu aceitei Jesus. Se o Espírito de Deus não te aceitar, não convencer, e quando Ele te aceita, Ele nos convence do nosso pecado. Isso é ressurreição, mano. Ressurreição é tudo isso. O que nós estamos comemorando nessa manhã é uma mudança de conduta em Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus agora vai nos guiar. E a expressão guiar é como um pai pega o seu filho mais novo, criança, para atravessar as ruas da cidade. E toma pela mão. Aquilo é guiar. Ele segura pela mão. E ele não deixa o menino atravessar, enquanto não for seguro. E quando for seguro, ele fala, vem. Agora vamos correr. Agora dá, meu filho. Essa é a expressão de Romanos 8, quando o Espírito de Deus diz que o Espírito de Deus nos guia. Nós vamos entender que ressurreição é muito mais do que só uma comemoração de Páscoa. A ressurreição, ela inclui a obediência daqueles que creem nessa ressurreição. Uma nova vida, uma nova conduta, no nome de Jesus. O esperar em Jerusalém. Nós temos que esperar em Jerusalém até que do alto, nós como igreja, possamos ser revestidos do poder do Espírito. Pois bem, você lê Lucas capítulo 4, no começo você vai ver lá que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito. Mas depois de ser tentado e vencido, lá pelo versículo 13, antes do versículo 13 um pouquinho, fala que Jesus sai do deserto no poder do Espírito. Uma coisa é ser cheio do Espírito, a outra coisa é sair no poder do Espírito. E ele diz aqui, logo depois da ressurreição, é lição básica, é antes de toda a teologia. Aqui ainda não tinha toda a teologia traçada pelas cartas, não tinha ainda o Novo Testamento. Ele dá uma ordem e diz, voltai para Jerusalém e esperai lá, até que do alto vós possais ser revestidos do poder de Deus, a promessa do Pai. Nós como igreja, que nessa ressurreição, que nesse domingo de Páscoa, nós possamos acordar e voltar para a nossa Jerusalém. Até que do alto, amados, nós como igreja, possamos ser revestidos do poder de Deus. Para que eu preciso do poder de Deus, pastor? Porque só Ele muda a minha vida. Só Ele me dá uma nova direção. É só no poder de Deus que eu vou conseguir perdoar alguém. É só no poder de Deus que eu vou pedir perdão para alguém. É só no poder de Deus que eu vou orar e as orações vão ser aceitas. Porque é no poder do Espírito, é Ele que intercede. É só no poder de Deus que eu sou nova criatura, amado. É só no poder de Deus. Que nesse domingo de ressurreição, nós possamos acordar para as palavras do nosso Senhor. Ele ressuscitou para um motivo maior. Para que nos desse vida e vida em abundância. Para que nós, como povo de Deus, pudéssemos ser abundantes em boas obras, em ser bênção na vida do próximo, em dar a outra face, em perdoar 70 vezes 7, em dar também não só a capa, mas também a túnica, em não caminhar só uma milha, mas e 2. Poder de Deus. Poder de Deus para trazer vida e vida em abundância. Para num momento de crise como esse, nós não temos a resposta de todas as coisas, mas nós temos a esperança de todas as coisas, o Senhor Jesus. Nós temos Ele, amado, e Ele é o suficiente para nós. No dia que Ele for tudo na nossa vida, tudo, nós não vamos temer. No dia que nós esvaziarmos de nós mesmos, no dia que nós reconhecermos que não somos nada, no dia que nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, está aí, meu Deus. Agora nós estamos falidos. Estamos falidos. Nós não sabemos como reescrever, nem como recomeçar, como o mundo não sabe. Se fica de quarentena, se sai, se vai trabalhar, se volta, não volta, vai.
Me perdoem porque eu errei, mandei vocês trabalhar. Isso é o que está acontecendo nos outros países, ainda não aconteceu no nosso. Devia ter ficado na quarentena, não ficou, porque ninguém sabe. Não sabe. Mas nós temos uma esperança. Mesmo a gente não sabendo, nós temos o Deus que ressuscita mortos. Ele ressuscitou. Aleluia. E nos prometeu que a gente ia ressuscitar junto com Ele. Se Ele prometeu que nós íamos ressuscitar, quer dizer que também um dia nós vamos morrer. Não preocupe com o que vai acontecer daqui para frente. A nossa história já foi toda escrita. Nós vamos ressurgir com o nosso Rei Jesus. Nós temos uma nova morada. E lá nós não temos conta para pagar. Já está tudo pago. Nós temos uma nova esperança. Como eu disse no outro culto, o povo de Israel, povo que confessa Jesus como Senhor, nós temos mais que o mundo tem. E nós somos o portador dessa esperança. Isso é boas novas. É isso que o Senhor Jesus diz. Vai lá e fala com o povo que o reino de Deus é chegado no meio de vós. Ele pagou esse preço para que a gente pudesse ter essa autoridade. O reino de Deus chegou. Ele está aqui. E os fariseus perguntam numa certa feita para ele, aonde? Ele falou, ele não é visível, já está aí dentro de vós, é pela fé. Que nesse que você confessa nessa manhã, que ressuscitou, que você crê nele, que você possa ter fé suficiente, mas é que ele não pode mentir. E ele diz que o reino de Deus já está em vós, já está no vosso coração, e que o justo viverá por essa fé. Que nessa manhã de ressurreição, amado, que essas palavras possam aquecer, ressurgir na sua alma. E que você que estava até agora angustiado com o amanhã, possa se lembrar que o nosso Deus é que escreve a nossa história. E o amanhã, Ele já está lá. Que o pão nosso de amanhã, conforme Ele nos ensinou a orar ao nosso Pai, na oração do Pai Nosso, que na nossa tradução o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas a tradução melhor seria o pão de amanhã dá-nos hoje. Foi assim que Ele ensinou a orar, só pelo de amanhã. Se Ele ensinou assim, o de amanhã Ele já vai te dar hoje. Mas eu não estou vendo, pastor. É porque você não dormiu. O Salmo diz, aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Não adianta levantar de madrugada com o meu pão que penosamente granjeastes. Porque aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Salmo 127. Confere lá depois. Ele ressurgiu e nos deu vida, uma vida em abundância. O que é uma vida abundante? É você andar sem saber o que está por vir, mas já saber que é o suficiente para você caminhar mais um dia pela fé no Senhor Jesus. Isso é abundância. Hoje no mercado financeiro, que está todo destruído, a pessoa de sucesso é aquela que está 5 a 10 minutos na frente de qualquer outra pessoa. Aquele que sabe fazer o movimento para ganhar mais dinheiro do que o outro. Que consegue pensar ou descobrir aonde que vai crescer para ele aplicar antes o dinheiro dele, para ele ter. Meu amado, o seu Pai, que ressuscitou o Filho dele e nos deu a vida eterna, já nos deu todo o spoiler da nossa vida. Isso é vida abundante. É já saber que já está tudo resolvido, mesmo que a gente não veja. Que Deus dê essa paz no seu coração nessa manhã. Que essa ressurreição aconteça no seu coração nessa manhã.
a ressurreição da esperança, a ressurreição da paz que excede a todo entendimento. Todo nível de ansiedade, de depressão possa sair da sua vida no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa ressurgir de tal forma na sua alma, na sua mente, no seu coração, ao ponto de afetar as enfermidades do seu corpo e trazer vida ali, e vida em abundância. No nome de Jesus é que nós oramos. Quero orar por você. Coloque a sua mão aí. Se você está precisando dessa ressurreição do nosso Senhor Jesus nessa manhã no seu coração, essa ressurreição da alegria, da esperança, da paz. O Deus que ressuscitou é um Deus dos vivos e não dos mortos. É um Deus que nos chama para mudar de conduta. Arrepender é isso, mudar de vida. Nós não podemos pensar como o povo sem esperança pensa. Nós não podemos ter as mesmas ansiedades que um povo que não crê nesse Deus tem. Não podemos. Que essa seja a maior ressurreição hoje, nessa manhã, na sua vida, no nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, clamamos. Deus que é vivo, um Deus que se faz presente aonde estão 2 ou 3 reunidos. Tua palavra diz que lá o Senhor está. Um Deus que do nada faz tudo, traz à existência as coisas que existem das que não existem. Só o Senhor faz isso. Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus e nos deu vida através dele. Entra nos lares nessa manhã, ó Pai, aonde esse povo estiver. Arranca todo anjo da morte desses lares no nome de Jesus. Toda enfermidade da alma que seja arrancada em nome de Jesus. Ó Pai, libera os teus milagres nos lares dos teus filhos. O milagre da esperança, o milagre da paz que excede a todo entendimento, o milagre da alegria abundante, transbordante, que transborda junto com o teu Espírito. Transborda nesses lares. Levanta a tua igreja no domingo de Páscoa, que o Senhor seja a ressurreição do teu povo. Levanta a igreja, uma igreja viva, vibrante. Aumenta a nossa fé. Nos prepare para a batalha dos últimos dias, como o exército do Senhor que anda por fé e não pelo que vê. E mais uma vez eu lhe suplico, Pai, que não falte a farinha, que não cesse o azeite. Ó Pai, que os pães e os peixes sejam multiplicados ao partir. Que possamos descansar no Senhor. Que nesse domingo possamos comemorar a nossa vitória. Não é qualquer vitória, é uma vitória eterna. Aleluia. É uma vitória eterna. Não interessa como está hoje o jogo. A vitória já é nossa. Pois o Cordeiro venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Sopra sobre o teu povo, meu Deus. Tira e apaga todo o dardo inflamado do inimigo no nome de Jesus. E que a doce presença do Senhor seja manifesta nos lares do teu povo. Que a doce presença do Senhor possa enriquecer esse dia do teu povo. Que possamos celebrar a paz do Senhor. Uma paz que ninguém consegue explicar, mas que ela vem. Que ela possa inundar o lar do teu povo. E que possamos ser instrumentos de cura, de salvação, de realinhamento, de arrependimento e paz.
No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Ao Geração Futuro, foi bem lembrado. O pessoal do Geração Futuro já prepararam os videozinhos para as crianças da nossa igreja. Logo após do culto, eles vão estar soltando os links aí no WhatsApp da nossa igreja, para que os pais possam passar para os seus filhos. Então, que vocês possam continuar orando pelo pessoal do Geração Futuro, que estão pensando nesses vídeos para os seus filhos, estão pensando em abençoar os filhos, estão pensando em produzir agora alguns vídeos durante esses dias e soltar. Então, orem por eles, para que Deus dê unção, criatividade, palavra para o coração das crianças da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Fique na paz.